1 Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor, ou a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse: Vai-te deitar, e há de se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. É uma história, não poderia deixar de dizer que ela é conhecida dos irmãos. Todo mundo já ouviu essa história que é falada, pregada por muitos. Existia um jovem, resumindo o que eu li, novo, jovem, uma pessoa jovem, um homem jovem, no caso, chamado Samuel. E a sua mãe, voltando lá ao capítulo 1, tinha dificuldade de ter filho, só que o Senhor deu a ela a possibilidade de ter um filho chamado Samuel, não só Samuel, mas também outros filhos. Só que ela prometeu a Deus, dizendo: se o Senhor me der um filho que eu não posso ter, eu vou entregar ao Senhor. Aí Ana vai e entrega a Deus na casa de Deus, ao tabernáculo, entrega a Eli. Ele era o juiz daquela época. Só que é interessante isso, porque ele tinha lá 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que não serviam a Deus verdadeiramente, como foi falado aqui. Mas aí o Senhor vai falar com Samuel e diz: Samuel, Eli já está deitado, que é o juiz da época, e Samuel vai se deitar também. Aí Deus fala com Samuel: Samuel. Aí o que Samuel faz? Ele me chamou. Aí ele se levanta e vai ao quarto de Eli. Aí ele diz o quê? Não, eu não me chamei, pode se deitar. Isso acontece por 3 vezes. Samuel volta a deitar, Deus chama Samuel novamente, Samuel pensa que é Eli. E aí, na terceira vez, Eli, que é o juiz, vai entender e vai dizer: eu sei que está te chamando, isso é Deus que está te chamando, não sou eu. Então, quando você se deitar e Deus te chamar novamente, você vai dizer o quê? Eis-me aqui, que o teu servo ouve.
Só que tem alguns detalhes, algumas coisas que a gente precisa entender, porque o texto só lido, a gente entende a história, mas não entende tudo que Deus quer nos falar se a gente lê corridamente. Aqui no início do texto já vai dizer o seguinte: e o jovem Samuel. Só na palavra jovem a gente já entende algo e Deus já fala algo, porque a gente já vai lembrar do livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que vai dizer o quê? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, ou seja, quando você é jovem. E aí, Samuel, diferente dos outros filhos de Eli, que Samuel foi crescendo, foi tido como filho de Eli, porque Eli que criou Samuel. Então, Samuel, ele se entrega por completo a Deus ainda sendo jovem, diferente de quem? Dos outros filhos, que eram Ofni e Finéias, que talvez na mente deles eles disseram o quê? Não vou servir a Deus verdadeiramente agora não, porque eu sou jovem, eu vou deixar para servir a Deus só lá para frente. Então, a palavra de Deus já nos ensina o quê? A servir a Deus hoje, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente pode fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes a gente deixa para fazer as coisas para Deus, vou deixar para fazer amanhã, vou deixar para fazer as coisas para Deus ano que vem, quando eu terminar o trabalho, quando eu terminar meu curso, quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo, eu vou servir a Deus. Mas a gente tem que servir a Deus enquanto pode, enquanto a gente tem, que é o hoje, o agora. Amém? Aí é interessante a continuação do verso 3, do verso 1, perdão, que vai dizer: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão. Ou seja, o Senhor Deus, ele não falava mais naquela época. É isso que está dizendo a continuação do verso 1. Então, veja que a palavra de Deus ela é simples, eu não preciso ficar inventando coisas para poder entender o que Deus quer falar. Perceba que para a palavra de Deus não falar com ninguém naquela época, principalmente com o juiz Eli, era por algum motivo. E se a gente continuar lendo, já foi até falado já hoje, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sabe o que eles faziam? Para quem não conhece a história, as pessoas iam à casa de Deus, ao templo, ao tabernáculo, ofertar. Aí o que os filhos de Ofni, os filhos de Eli faziam? Que eram Ofni e Finéias. Pegavam uma parte da oferta e ficavam para eles. E deixavam uma parte para Deus. Aí as pessoas iam lá, levavam o seu gado, levavam a sua oferta, eles faziam isso todo ano, porque isso acontecia ano após ano. Não era todo dia que se ia ao tabernáculo. Aí é interessante porque não só era isso que eles faziam de errado, os filhos de Eli. Eles serviam a Deus de qualquer forma, porque você veja isso já antes de Judas, já acontecia antes de Jesus. Então, eles pegavam lá uma parte da oferta e ficavam para eles. Aí só tinha isso de errado? Não. Eles pegavam várias mulheres e se deitavam, quando na verdade eles tinham que ser santos, separados. Aí, é por isso que a palavra de Deus vai dizer no verso 1 que a palavra de Deus era escassa. Deus não falava mais. Por quê? Resumindo, por conta do pecado. Então, veja que a palavra de Deus fala conosco nos mínimos detalhes, nas coisas simples. Por que Deus não falava? Por conta do pecado. E por que Deus se afastou? Por conta do pecado. Aí o que é que eu aprendo? Que o pecado meu e seu afasta a presença de Deus. Então, se eu e você não estamos mais ouvindo Deus, não estamos mais sentindo a presença de Deus em nós, tenha certeza que é por conta do pecado.
pecado. E não é o pecado do irmão, da irmã, não. É o meu pecado. Se eu não estou sentindo, é por culpa minha. É por culpa do meu pecado. Aí a palavra vai nos ensinar que, dizendo no verso 2, e sucedeu que naqueles dias estava ele já deitado. Aí o 3, e estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada de Deus simbolizava no templo a presença de Deus. Então, antes que a presença de Deus saísse, Deus chamou Samuel. E a palavra de Deus vai falar isso em João, capítulo 1, verso 5, que vai dizer: a luz resplandece nas trevas. Ou seja, Deus estava procurando uma luz. O próprio Deus sendo a luz, que vai dizer aí, antes que a luz se apagasse, ou seja, tinha Samuel lá. Então, Deus ele procura em mim e você essa luz. Amém? Amém. Aí o verso 4 vai dizer: e o Senhor chamou Samuel. Perceba que Samuel, mais uma vez falando, ele era ainda uma criança, era um jovem. Ele não era já um adulto. Mas o Senhor chamou Samuel. E é interessante que Samuel ele ouviu a voz, porque vai dizer: e o Senhor chamou a Samuel. Ele ouviu, ele não sabia quem era, mas ele ouviu, mesmo sendo o quê? Jovem. E aí eu venho para a nossa vida que tem pessoas no nosso meio, muitas das vezes eu, muitas das vezes você, não somos mais crianças, mas muitas das vezes nós não ouvimos Deus. E Samuel, sendo criança, ouvia. Então perceba que muitas das vezes eu e você estamos como Eli, que já era velho, já entendia a palavra, como já foi falado, já sabia das coisas, mas ele não ouviu. Quem ouviu foi quem? Foi um jovem, Samuel. Então, o verso 5 vai continuar falando, dizendo: e correu ele a Eli e disse: eis-me aqui. Então, perceba que, mais uma vez, Samuel ele não conhecia a voz de Deus. Ele ouve a voz, mas não conhece, não sabe quem é que está falando com ele. Então, por isso que ele corre para Eli. E eu aprendo com isso que no nosso meio, mais uma vez falando, tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não conhecem, não sabem quem é que está falando com ela. Ou muitas das vezes nem ouve a voz de Deus. Aí é interessante e me chama a atenção, sabe por quê? Ele era o líder de Samuel. Eli representava o juiz, era o juiz da época. Então, Eli estava acima de Samuel. Samuel era ainda pequeno, era jovem. Eli era o quê? O juiz, era o sacerdote da época. Aí, muitas das vezes, tem irmãos que fazem: eu ouvi, Deus falou comigo, e eu vou sair da igreja, porque eu vou atrás de outra igreja. Deus está falando que é para eu sair, para eu me afastar do meu pastor, me afastar da igreja. Aí sabe o que é que eu aprendo lendo Samuel? Que a voz de Deus não me afasta de Eli, mas me aproxima de Eli. Para você entender, Eli é o pastor de Samuel. Aí, muitas das vezes, a gente se coloca no lugar de servo, de membro, de ovelha, como Samuel. Aí eu
de, não, eu não vou me aproximar do meu líder, eu não vou me aproximar do meu pastor, eu vou sair de perto. Mas Deus está dizendo isso. Mas se eu ler a palavra de Deus, Samuel, quando ouve a voz de Deus, ele corre para quem? Para Eli, que é o seu pastor. Amém? Amém? Aí a palavra vai nos ensinar que muitas das vezes a gente ouve a voz de Deus e quem estava chamando Samuel? Quem? Deus. Quem chamou Samuel? Deus. Deus. Não foi Deus que chamou Samuel? Aí Samuel pensou que quem foi que chamou ele? Ele era o quê? Um homem. Aí eu aprendo com isso, a Bíblia me ensina o seguinte, que quem te chamou, quem me chamou, não foi um homem, foi quem? Foi Deus. Então, quem te chamou para fazer o teu chamado, para fazer o ir, para fazer a obra de Deus, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi a pastora, não foi o diácono, foi quem? Foi Deus. Quem chamou a Samuel foi Deus, não foi ele. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela continua nos ensinando. Lá no verso 8 vai dizer o seguinte: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor o chamava. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina que a voz de Deus é parecida com a do nosso líder. Por isso que Samuel, quando se levanta e acha que é Eli que está chamando, ele corre para Eli. Por quê? Ele achou a voz de Deus parecida com a de Eli. Porque ele não estava vendo Deus, mas ele estava ouvindo. É a mesma coisa que eu fechar os meus olhos e pedir para alguém falar, eu achar aquela voz parecida com a de alguém. Então, aqui Samuel me ensina que a voz de Deus ela é parecida com a voz do nosso pastor. Que até porque a própria Bíblia ela vai dizer que o pastor é o anjo da igreja. Amém? Amém. Aí é interessante a gente quando medita nesse verso 8, porque ele vai dizer, está na mesma casa de Samuel, no mesmo lugar, Eli num quarto e Samuel em outro quarto. Então, se eu ouço alguém distante, como eu estou falando aqui, todo mundo está me ouvindo, sim ou não? Mas aí Samuel está no quarto, Eli em outro. Aí é interessante que Deus fala, Samuel. Aí Samuel ouve, mas não sabe quem está falando. Aí ele já ouvia a voz de Deus antes, mas a gente leu no verso 1 que ele não ouvia mais, porque a voz de Deus não era mais ouvida pelos homens. Aí é interessante porque ele conhecia a voz de Deus, mas ele não ouvia. Aí vem Samuel, está ouvindo a voz de Deus, mas não conhece. Veja que é o oposto. Então, que eu e você venhamos ser mais parecidos com Samuel. Talvez a gente nem saiba que é Deus, a gente escute. Quando o pastor muitas das vezes fala, eu vou fazer alguma coisa errada, é aquela voz lá dentro que diz assim, não faz não, porque isso é errado. Isso é o Espírito Santo, a voz de Deus falando. Então, que eu e você venhamos ouvir essa voz, mas nunca como Eli, que já ouviu antes e chegou ao ponto do pecado fazer tanto parte da vida, que aquela voz que eu e você ouvimos muitas das vezes, dizer assim, não faz isso não, é errado, dentro da gente. E aquela voz não falava mais. Eu conhecia aquela voz, mas ela não
falava. E significa o quê? O que o salmista Davi vai falar. O Espírito Santo saiu. Ele não ouvia mais. Então que eu e você venhamos ouvir a voz de Deus. Aí é interessante que Samuel não ouvindo a voz de Deus, mas não sabendo, ele precisa de ajuda. Por isso que ele vai dizer, pelo que ele disse lá no 9, disse a Samuel, vai te deitar, e há de que se te chamar, dirás, fala, Senhor. Ou seja, quem foi que ajudou a Samuel a decidir que era Deus? Eli. Então, veja que Samuel ele precisou de ajuda. E isso, na nossa vida, nós precisamos de quê? De pessoas como Samuel. Que perceba que quem eu e você temos próximos de nós, que muitas das vezes a gente chama de amigo, família, o que quer que seja, quem está nos rodeando, porque ele não sentia mais a presença, ele não tinha mais Deus como próximo dele, ou seja, ele não era mais o verdadeiro cristão, mas ele deu um conselho que mudou a vida de Samuel. E quem tem de aconselhar? Quem eu tenho perto de mim? Quem eu tenho próximo de mim? Porque Samuel, ele tinha Eli, que mesmo não sendo mais um cristão como foi anteriormente, mas ele aconselhou para o bem. Aconselhou Samuel para o quê? Para algo bom. E muitas das vezes, eu e você temos perto de nós pessoas que nos aconselham para fazer o mal, para fazer algo de errado. Aí no 10, vai dizer, então veio o Senhor a Eli, ali, e esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, como eu falava no início, esse nome é escolhido por sua mãe, que quer dizer, quando a gente vai pesquisar Samuel, por quê? Porque geralmente, antigamente, diferente de hoje em dia, as mães, quando tinham filho, por conta da situação, por conta de alguma coisa que acontecia naquele momento, ela colocava o nome da criança. E Ana coloca o nome de Samuel, porque o nome de Samuel significa Deus ouve. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ana, aí ela coloca o nome Samuel. Aí é interessante porque eu estou lembrando disso, porque Samuel ouviu a voz de Deus. Então, que o meu nome e o seu nome venha ser parecido com o de Samuel. Que nós venhamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, ouvir e obedecer. Porque não adianta, como já foi falado, só ouvir, porque temos que obedecer. Ele ouvia a voz de Deus. Deus repreendia ele para ele repreender a sua casa, os seus filhos. Repreendia os seus filhos. Eles ouviam a voz de Deus. Mas de tanto Deus repreender e chamar a atenção e eles não mudarem, Deus parou de falar. Deus parou de falar com ele e com os seus filhos. Então, que eu e você venhamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Aí no verso 11, vai dizer que, e disse o Senhor a Samuel, eis-me aqui, vou, e disse o Senhor a Samuel, eis-me aqui, vou eu a fazer uma coisa grande, uma coisa em Israel, a qual tudo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Isso é o que Deus está falando com Samuel, a partir do verso 11. Porque muitas das vezes a gente ouve pregações, ouve sempre os irmãos falando que Deus chamou Samuel, mas a gente não sabe ou não lembra muitas das vezes o que Deus falou a Samuel.
Aí a gente vai ler o que Deus falou a Samuel. Vamos ler mais uma vez, olha só. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui e vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, contra a casa de Eli. Começar-lo-ei e acabar-lo-ei, porque eu já fiz saber, ou seja, já falou a Eli, que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, ou seja, pelo pecado que eu falava anteriormente, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escraveis, não os repreenderei. Ou seja, ele não repreendia, porque, portanto, julgarei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Veja o nível do pecado que chegou à casa de Eli, que não adiantava mais sacrificar, pedir perdão, porque a morte ia chegar à casa de Eli. E é tanto que, se a gente continuar lendo, como minha esposa falou, a partir do 4 você vai ver que os filhos de Eli vão morrer, assim como também Eli, quando soube da notícia. Quando os soldados viam o que ela falou, que levaram a arca, e quem tem que levar a arca? Os levitas, que eram justamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e todos dois foram mortos. Por conta de quê? Por conta do pecado deles. Não foi por conta que Jesus era ruim, não foi porque Deus era ruim que quis castigar, foi por conta do pecado. Aí, veja a dificuldade, porque muitas das vezes, como eu falava, Samuel era o quê? Jovem. Aí veja a mensagem que Deus coloca sobre os ombros de Samuel. Imagina agora, para você entender o que eu estou falando, ter a noção do que está sendo falado, Deus falar comigo algo que o meu pai, a minha mãe está fazendo de errado e me colocar para corrigi-los, informá-los. Ou, em outro exemplo, você como ovelha, aí chega um pastor, um grande líder de uma grande igreja, e Deus usa você para repreender esse pastor. Será que é fácil? Seria fácil para Samuel, como um jovem, no outro dia, porque ele sabia que Deus tinha chamado Samuel. Ou seja, Deus tinha falado alguma coisa. Eli disse assim: mas rapaz, eu sendo um pastor, eu sendo alguém tão importante, Deus está chamando um garoto, está chamando um jovem, não está falando comigo. Perceba que a gravidade, ou seja, o pensamento de Eli, eu acho que ele talvez nem tenha dormido aquela noite. Por quê? Sabendo que Deus estava falando com Samuel e não estava falando com ele. Aí no outro dia ele quis saber, se você continuar lendo. Então veja que aí a responsabilidade, ou seja, o que Samuel tinha que passar. Chegar para ele e dizer: Deus já falou contigo e tu está errado, e vai dar tudo errado. Não adianta mais se consertar, não adianta mais pedir perdão. Então, eu e você temos a oportunidade que os filhos de Eli, que Eli não teve, de se consertar, de pedir perdão, de se arrepender, de fazer tudo melhor hoje, a partir de hoje. Então, que eu e você venhamos fazer diferente de Eli e dos seus filhos. Aí, para concluir essa história,
Perceba que Samuel, mesmo sendo jovem, estava no meio de um homem que não sabia repreender a sua casa, que era Eli. Estava no meio ou junto de dois jovens também, Ofni e Finéias, que faziam tudo errado. Samuel, crescendo lá desde pequeno, ele não podia ter aprendido a roubar também a oferta. Ele não poderia também começar a se deitar com várias mulheres. Ele estava crescendo e estava aprendendo. Porque se você perceber, quando qualquer criança está no meio de adultos, o que o adulto fizer, a criança começa a reproduzir, a fazer também. Então, veja que Samuel, ele tinha toda a desculpa do mundo para dizer: eu não vou fazer certo, eu não vou servir a Deus verdadeiramente como servo de Deus, porque eu estou vendo os irmãos aí, meu líder, os meus irmãos que estão ao fim fazendo tudo errado, por que eu vou fazer certo? Então perceba que eu e você não temos desculpa para fazer as coisas erradas. Eu não vou adorar não porque o irmão não está adorando. Eu não vou para a igreja não porque o irmão não vai. Então, eu e você não temos desculpa de ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes, até mesmo, Deus fala como falava com Samuel, e Samuel achava que era Eli. E muitas das vezes, Deus fala uma vez, duas, três, ou até quatro, como foi falado. Aí eu penso que é quem? É Eli que está falando. É o homem que está falando. É o pregador que está falando. Mas quem está falando? É Deus. Aí Deus puxa a minha orelha uma vez, puxa duas, três, ou até quatro. Mas muitas das vezes, a quinta vez, ele não puxa mais. Porque ele já saiu da minha vida. Eu não tenho mais o Espírito Santo. Então, que eu e você venhamos ficar com essa palavra. Venhamos se consertar, se arrepender enquanto há tempo. E não venhamos dar desculpa, porque Samuel ele não deu desculpa. Aquela igreja só tem irmão que pega, aquela igreja só tem irmão que fala mal do outro, mas eu não vou não, porque eu me considero mais santo. Mas aí é que está o problema, como a pastora sempre dá o exemplo. Se a gente achar uma igreja que é totalmente santa, a partir do momento que eu entrar, ela vai deixar de ser santa, porque eu não sou totalmente santo. Eu estou me santificando pela graça de Deus, mas eu sou um pecador, eu peco, eu erro todos os dias, mas que eu não venha permanecer no pecado, ou permanecer no erro, assim como Ofni e Finéias, porque permaneceram, acharam que tinha sempre o amanhã, mas chegou um tempo que eles não tinham mais. E o ruim da gente não ter mais é porque a gente acha que vai dar tempo da gente se arrepender do perdão, mas talvez não dê esse tempo. Então se arrependa hoje e peça perdão a Deus hoje. Amém? Agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.